configuração, beleza. Então, pessoal, esse material aqui eu preparei para vocês aí para explicar justamente a parte do capítulo 2 do material da Cisco, que eu vi que muitos aí não estudaram, pelo menos a maioria aí não acertou as questões aí da revisão. Então vai estar com barulho aí no fundo aí, porque está chovendo bastante aqui agora, então tem um pouco de barulho da chuva ao fundo aí. Então, pessoal, no capítulo 2 da Cisco ali, ele fala um pouco sobre o sistema operacional de rede, que é o Internet Operating System, que é o nome patenteado, que tem a marca registrada da Cisco, que é o iOS, certo? Que o iOS também é o nome do sistema operacional dos equipamentos aí da Mac, né? Mas ela está licenciada para uso em alguns países. Mas a marca registrada é detentora da Cisco. Beleza? Deixa eu ver se está gravando aqui, tá. Então, eu vou mostrar que eu deixei nos slides, em aula normal, se fosse lá na universidade presencial, eu nem uso slide, tá? A gente vai já em tempo real mostrando tudo isso aí para vocês. Mas aqui para facilitar depois, para quem for ver depois a aula aí, ou quiser ter acesso aos slides. Então, o objetivo da aula, de forma geral, é mostrar para vocês o que é um sistema operacional da Cisco, como que a gente acessa um dispositivo, um roteador ou um switch, certo? Para fazer, obviamente, as configurações dele. Também, como que a gente faz para navegar nesse sistema, quais comandos são usados, o básico, certo? Qual é a estrutura de comandos usada e as principais configurações básicas desses dispositivos, que faz parte das atividades dessa semana de vocês. E como que a gente verifica a conectividade dos equipamentos, certo? Basicamente é isso que a gente vai ver. Então, pessoal, antes de ir já lá para o simulador, e para mostrar tudo isso para vocês, eu vou usar o simulador. Nas aulas eu já mostrava direto no equipamento. Então aqui a gente vai usar o Packet Tracer para fazer isso daí. Então, o iOS, lá o Cisco iOS, é o nome do sistema operacional da Cisco. Mas se vocês entenderem o sistema operacional de forma geral, vocês interagem com os computadores, com os equipamentos de vocês, dispositivos sem fio, aí, o celular, como? Através de uma interface gráfica, certo? Essa interface gráfica ela é chamada de Shell, certo? Essa forma de você, os seres humanos, interagir com o equipamento, com o hardware lá do teu computador, do teu celular, o smartphone, é pelo Shell. Normalmente a gente usa um Shell gráfico, que é chamado de Graphical User Interface, certo? E, no entanto, tem equipamentos que eles não têm uma tela, não tem um teclado para vocês interagir diretamente. Mas principalmente não tem uma parte gráfica. Então, o nome é dado a essa outro tipo de shell, é chamado de Command Line Interface, que é a CLI. Nos equipamentos aí da Cisco, aí, que a gente vai usar, mas de vários outros fabricantes, principalmente para você que faz a configuração deles remotamente, você faz não através de uma interface gráfica, mas através de uma interface de linha de comando, certo? Então o Shell é o que fica uma parte mais externa nessa figura que o usuário tem uma visão. E entre o hardware, que é a parte física do dispositivo, seja do teu computador, do switch, roteador, qualquer outro dispositivo aí que use um sistema operacional, um sistema microprocessado aí, você tem o que se chama de kernel. Então o kernel é o que? É um conjunto lá, é um software, né, na verdade, que interage com o hardware e o software. É o que interage com o hardware para fazer o quê? Para tornar o acesso ao hardware para o dispositivo final, para o usuário final, através do Shell. Beleza? Então, aqui, muitos de vocês, eu acredito que nunca usaram, né, a interface de linha de comando, todo sistema operacional tem. Então, que é o prompt de comando lá, mas normalmente se chama de Shell, lá no Windows, que a maioria de vocês usam Windows aí, pelo questionário que quem respondeu aí. Você tem um prompt de comando, que é aquele CMD do Windows, que tem alguns comandos lá. Beleza, pessoal? Até aqui? Para a gente interagir, então, com com a Shell de linha de comando, como a gente faz? Pela gráfica não preciso falar, né? Pela gráfica via
a tela aí via o mouse e o teclado. Mas quando é via shell, via linha de comando, eu vou fazer a conexão ao equipamento fisicamente usando um cabo que se liga à porta serial do computador, do equipamento, a uma porta de console do roteador ou do switch, certo? Nos equipamentos já não tão modernos, mas já faz muito tempo, os equipamentos que têm vindo aí, não só da Cisco, tá, mas vários fabricantes, eles têm uma porta chamada de console. Essa porta é o mesmo conector de rede, certo? Vocês podem ver o conector aqui de RJ45, só tem uma pinagem diferente. E na outra ponta, você tem o quê? Uma conexão serial ou hoje em dia está vindo USB, porque os computadores já não estão mais vindo. Notebook não vem com conexão serial faz muito tempo. E até os computadores mais novos não estão mais vindo. Então é uma conexão de um lado de console, que liga na porta de console do equipamento, e do outro lado no computador ou no notebook que você vai usar para interagir com o equipamento. Certo? Essa é uma das formas. A outra forma é via conexão remota. Conexão remota, ou seja, via rede. Conexão remota via rede, tá? É via Telnet ou via SSH. O que é o SSH? O SSH é a mesma conexão via rede do Telnet, só que ela é criptografada, chamada segura. É que tudo que você, no Telnet, tudo que você enviar via rede, se você capturar um pacote do Telnet, você consegue ver tudo em claro. Tanto é que aqui na disciplina, mais lá no final, bem no final do semestre aí, a gente vai ter uma prática, a gente vai capturar um pacote. Nesse pacote foi digitado o usuário e a senha. Não está criptografado. Vocês vão conseguir ver o usuário e a senha. Se vocês, a partir daquela prática, vocês podem estabelecer uma conexão Telnet e capturar os pacotes dessa conexão. Vocês vão ver, se capturar o pacote da conexão onde foi informado o usuário e a senha, vai estar em branco, vai estar em texto simples essa conexão. Certo? E já Shell Segura, o SSH, é tudo criptografado, a comunicação é tudo criptografado. Beleza? O modo, então, de execução agora, esse modo de execução, os modos de execução que a gente tem no sistema operacional. Eu vou mostrar para vocês aqui, está aqui no slide, mas eu vou lá daí pro Pact 3 e vou mostrar isso para vocês em tempo real. Então a gente tem basicamente 4 modos de execução. Eu vou já mostrar direto lá, que significa para vocês lá no Pact 3. Deixa eu abrir o Pact 3 aqui. Só esconder na gravação a minha câmera. Então, pessoal, eu vou apagar esse cenário aqui, tá? Eu estava fazendo no vídeo anterior. Então, aqui, eu vou criar um cenário de rede simples, para a gente desenvolver até o final da aula. Era baseado num vídeo que eu fiz antes ali. Então, vou inserir 2 equipamentos aqui, certo? E um switch. Que vamos configurar, então, o equipamento. Podia ser um switch ou um roteador. Vamos colocar um switch. Eu vou interligar, então, esses equipamentos aqui, primeiro, fazer caminhamento de rede deles. Na outra gravação lá, eu coloquei lá qual é o cabo que eu vou usar. No caso aqui, eu uso o cabo direto, que é esse cabo aqui, certo? Se vocês não sabem, pode usar o cabo automático, mas eu vou disponibilizar um vídeo depois aí, em que ensino qual é o cabo correto. Na verdade, o cabo correto, pessoal, a gente veria só daqui umas 2 semanas, que é lá na camada física. Mas para já adiantar, para você já usar o cabo correto aqui, não usar esse botão aqui que ele faz um cabo automático, digamos, uma conexão automática. Então aqui é o cabo direto, certo? Se fosse ligação de um computador com outro computador, era o cabo cruzado. Então, por enquanto, só uso o cabo direto. Então, basta eu clicar no equipamento, selecionar a porta que eu quero conectar, a qual porta do switch, aqui não importa qualquer porta. Vou botar a segunda porta aqui no segundo equipamento, certo? Esse nomezinho aqui, se vocês quiserem mudar, podem mudar. Não vou mudar o PC0 aqui, mas vamos dar um nome para esse computador, digamos que ele está, vou chamar de PB, de Pato Branco, e de FB de Francisco Beltrão, só para atiçar os anos dos beltronenses e os patobranquenses aqui que não se dão muito bem, né?
E o switch que eu vou chamar de SW. Só para... Isso aqui é só um nome que aparece aqui visualmente, tá, pessoal? Então, eu quero configurar esse switch. Como que eu faço? Quais as formas de configurar, de acessar eles remotamente? Que eu acabei de falar nos slides. É via console ou via conexão de rede. Via conexão de rede não dá, porque eu não configurei ainda a parte de endereçamento IP desses equipamentos. Então, eu tenho que ligar um cabo de console. Então, observem aqui. Esse botão, esse cabo aqui, é um cabo de console. Aqui embaixo mostra console. Então, vou pegar o cabo de console aqui embaixo, ligar do meu computador na porta serial RS232 até a porta de console do switch. Feito isso, eu vou então clicar aqui no equipamento, no computador, vou na aba Desktop, certo? E vou num programa chamado de emulador de terminal. Então aqui no Packet Tracer aqui, ele tem esse emulador aqui. Mas no mundo real, no equipamento real, se vocês que usam Windows, um programa muito comum é o PUT. Certo? E lá no Linux é o Minicom. Então tem que se configurar alguns parâmetros. O que está aqui já é o padrão. Então se for no ambiente real, você tem que configurar esses mesmos equipamentos. É quantos bits por segundo, quantos dados representam cada palavra. Se tem bit de paridade ou não, isso aqui é para checagem de erros. O stop bit é 0, 1 e se tem controle de fluxo. Então é não aqui nesse caso aqui. Beleza? Com isso, vocês já vão estar acessando diretamente o equipamento. Para vocês estarem enxergando aqui, pessoal, que vai estar pequeno aí, vocês deixam a tela grande aí, a minha tela aí que está mostrando para vocês, fixa para vocês verem. Certo? Então, aqui, quando ele conecta direto aqui, o primeiro modo de execução é o modo de usuário. Como que eu sei que eu estou no modo usuário? Justamente por esse prompt de comando aqui, ó, que é esse sinal aqui de maior. Quando está aqui, eu sei que estou no modo usuário. Beleza? E o que eu faço? Que já aproveitando já uma das coisas, o que eu faço? Qual é o comando que eu executo aqui? Então eu deixei para vocês lá no Moodle uma série de, uma colinha, né, um resumo dos principais comandos, mas já explicando para vocês o que estava no material, uma das coisas que eu posso fazer para pedir ajuda é o sinal de interrogação. Observe que o sinal de interrogação ele mostra quais são as opções que eu tenho aqui. Certo? Quais são os comandos possíveis nesse modo. Então, no modo de usuário normal, você não consegue fazer muita coisa. Você não consegue configurar nada, você só consegue executar comandos, fazer um ping, por exemplo. São poucas coisas que você consegue conectar uma máquina remota, não é tanta coisa que consegue fazer. Então, agora o assunto é navegação entre os modos de execução. Então agora eu quero para o modo de execução privilegiado. O que é o modo de execução privilegiado, pessoal? É aquele no qual eu tenho aquele que é o do administrador, aquele que permite instalar um software, executar configurações no equipamento. Então a maior parte de vocês usa o Windows aí. Vocês querem instalar alguma coisa, normalmente ele pede para você fazer o login como administrador, ou executar aquele comando como administrador. Eu vi que um dos alunos aí usa Linux. No Linux, no caso, quando você quer executar alguma coisa como administrador, você executa o comando sudo, certo? Ou se transforma em administrador através do comando su. Aqui você vai executar enable. Observem, quando eu executo enable, ele muda para esse prompt para essa cerquinha aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui, só mudar a gravação. Aqui estou vendo aqui na gravação não está aparecendo essa tela. Deixa eu botar a tela inteira também aqui, então. Isso, vou deixar a tela inteira que ele parece para quem está vendo. Então, aqui, pessoal, agora o modo de configuração global, o modo de execução aqui, vocês podem ver que vai aparecer muito mais comandos. No modo de administrador eu consigo executar muito mais comandos que o modo de usuário normal, mas também consigo fazer configurações. Para fazer configuração, eu tenho que entrar no modo... Espera passar o trovão aí.
eu tenho que entrar no modo de configuração global, que é chamado de configure terminal. Então, no modo de configuração global, pessoal, vejam que o prompt vai mudar para essa telinha aqui, ó, config e a cerquinha, certo? Então, aqui que eu faço as configurações, são chamadas configurações globais, que servem para todo o sistema. Um exemplo de configuração global é o nome do dispositivo, ou a senha, o banner, beleza? Mas se eu quiser configurar o endereço IP não é de todo dispositivo, o endereço IP é de uma interface, certo? Então eu vou entrar no modo de configuração de interface. Então, como que eu faço para entrar no modo de configuração de interface? Vou digitar o comando interface e o nome aqui é o nome da interface, certo? Então eu tenho que saber qual é o nome da minha interface que tenho no equipamento, certo? Por exemplo, se fosse uma Fast Ethernet, eu vou botar aqui, ó. Se você não sabe, bota assim, qual seria o comando? É a interrogação. Mas eu vou dar interface Fast Ethernet. Daqui qual é o slot e qual é a porta daquele slot. Por exemplo, 0/0. Tá ok? Aqui tá escrito. Deixa eu ver aqui. Por que eu escrevi errado antes? Não sei. Duas vezes interface estava escrito, por isso estava errado. É Fast Ethernet 0/0. 0/0 não tem aqui. Então é 0/1. Beleza? Então, observem aqui que eu estou no modo configuração de interface. É config if e tem aqui a cerquinha. Beleza? O exit esqueci de falar, ele vai voltando entre os modos, certo? Se dá um exit, ele volta para o modo anterior. E temos o modo de configuração de linha. Configure console 0. Eu já vou... não é só dar line console 0. Console 0. Então, eu estou no modo de configuração de linha. Beleza? Deixa eu mostrar então aqui para vocês. Deixa eu voltar para os slides. Então, aqui, pessoal, esses 4 modos que eu mostrei para vocês estão a execução do usuário, que você consegue saber através, então, aqui do prompt. Privilegiado. Aqui está errado aqui o sinal aqui, tá, pessoal? Fiz ontem aqui rapidinho de noite. Aqui o modo de configuração global, ainda bem que coloquei do lado aqui, é esse nome, mas aqui está errado também. Vou corrigir os slides e já arrumo lá depois no Moodle. Aqui é tudo o hashtag, tá? E o de linha, o config line. Então tá aqui, ó. Como que eu faço para passar desse modo para esse? Enable. Ele vai vir para esse modo aqui. E para voltar daqui para cá, sempre exit. Exit eu vou voltando de um modo para o outro. Beleza? Aqui eu estou no modo de configuração global. Para vir para o específico, config line ou interface. E o nome da interface. Beleza? Então é praticando que vocês vão aprender bastante sobre isso daqui. Então, como que é a estrutura de comandos aí do iOS da Cisco? Mas quase todos os sistemas são a mesma coisa. Então, você tem aqui o prompt, certo? Para saber que nesse prompt vai mostrar o nome do dispositivo e depois aqui para você saber em qual modo de execução você está. Depois o comando, depois um espaço, né, que está mostrando aqui, um conjunto de palavras-chave ou argumentos, dependendo do caso. Então aqui, por exemplo, tem uma palavra-chave, né, Show IP Protocols, então é umas palavras-chave. Aqui ping é o argumento, certo? É o ping, mas o que você está passando de argumento ali. E recursos de ajuda. Então eu vou voltar aqui no Packet Tracer e mostrar para vocês aqui os recursos de ajuda. Se eu estou nesse modo de execução, qual o comando que eu posso executar? Eu não lembro qual que é o comando. Então, basta executar o sinal de interrogação, certo? Deixa eu voltar para o modo de execução aqui de administrador ou privilegiado. Então aqui, ó, por exemplo, eu lembro que para entrar no modo de configuração global configure alguma coisa, mas configure o quê?
Não se lembra que é configure, certo? Mas o que é depois? Ah, você não lembra que é terminal? Então basta colocar o sinal de interrogação, ele vai mostrar. Beleza? Então tá ali mostrando para vocês que é o sinal terminal. Beleza? E assim, eu preciso executar sempre, escrever tudo aqui, terminal, tudo junto? Tudo? Não. Basta apertar um tab, se não tiver um outro comando que comece com ter, ele vai complementar. Certo? Então com a tecla tab, que é uma das perguntas que eu fiz hoje no Kahoot. Beleza? Olha uma coisa legal que esse sistema operacional permite a gente fazer tudo de forma abreviada. Então, para fazer o configure terminal, bastaria fazer o conf t. E eu, quando vou configurar o equipamento, eu faço assim, né? Configure t. É a mesma coisa que o configure terminal. Que é o conf t. Por quê, pessoal? Eu vou voltar de volta aqui, ó. Se eu botar só um C e uma interrogação, a gente vai ver que tem 5 comandos que começam com um C. Mas eu lembro que é um com alguma coisa, que é o comando que eu tinha que executar. Então, com ainda, ó, tem 2 comandos. Então, é ambíguo. Então, não adianta eu apertar um tab aqui que ele não vai completar. Mas como botar conf, agora se eu botar uma interrogação, você pode ver que só pode ser configure. Então, eu posso deixar dessa forma abreviado. Ou se eu apertar um tab, ele vai completar. Beleza? E se eu quisesse deixar agora o terminal? Pode ver que não tem outra opção, só o terminal. Então, se eu deixar T, vai funcionar. Se eu deixar ter, vai funcionar. Beleza? Então, eu posso usar da forma abreviada também. Beleza? Eu aqui, quando estiver fazendo as aulas, gravando, eu vou tentar sempre fazer a forma completa, tá? Mas, sabendo no dia a dia, vocês podem usar tudo abreviado e usar principalmente o comando tab. Vamos ver agora o próximo. Então, vamos fazer as configurações básicas de um dispositivo. Eu vou fazer agora tudo via lá no Packet Tracer, mas vai ficar, eu vou voltar aqui sempre nos slides só para lembrar o que tem que fazer aqui. Deixa eu abrir o Packet Tracer. Então, pessoal, vamos... Primeira coisa, dar um nome ao dispositivo. Como que eu faço? Então, vou abrir aqui de volta o terminal. Deixa eu só dar um comando exit. Vou vir aqui no modo inicial de configuração. Então, para eu configurar qualquer coisa do dispositivo, eu tenho que me tornar administrador. Então, eu vou dar o comando enable. Mas para configurar, eu tenho que entrar no modo de configuração global, que é o configure terminal. O comando usado para colocar nome é hostname, certo? Qual é o nome que eu vou dar para esse switch aqui? Deixa eu pegar o que eu coloquei no slide, vamos botar o mesmo nome, SW. Que é de switch, podia colocar qualquer nome, certo? Só que o nome, ele não pode começar com um símbolo, ele tem que começar sempre com uma letra, certo? Não pode ter espaço entre eles e deve terminar com uma letra ou com um número. No meio disso daí pode ter traços, certo? E o tamanho máximo é 64 caracteres. Beleza? Então vamos lá. Hostname SW. Então, já olhem aqui que ele já mudou aqui, ó, para SW já mudou o nome. Beleza? Então, agora deixa eu voltar lá. O que a gente vai configurar agora? Na sequência, senhas. Então, quando a gente... É interessante que a gente defina algumas senhas no nosso dispositivo. Imagino que na casa de vocês, todos vocês têm aí um roteador sem fio, certo? O roteador da operadora, mas às vezes um access point na casa de vocês. Não é legal deixar com a senha padrão, né? Admin. É bom trocar a senha. A mesma coisa aqui nos dispositivos da Cisco. Na verdade, ele vem sem senha. Então, é ideal que para você acessar ele, você tenha senha. Certo? Então, eu vou deixar qualquer um se tornar administrador do meu, uma vez que tem acesso ao meu equipamento se tornar administrador? Não é o ideal. Que tenha uma senha para se tornar administrador para fazer configurações no equipamento. Certo? Então, a outra coisa aqui, quanto às senhas, as diretrizes para criação de senhas nos equipamentos da Cisco, tá? Tem que ter não, ele permite menos, mas umas recomendações. De ter pelo menos 8 caracteres, que seja uma combinação de letras, números e caracteres especiais, e as letras maiúsculas e minúsculas. Se sugere que numa rede você não usa as mesmas
senhas em todos os equipamentos, porque se comprometer, se alguém descobrir a senha de um equipamento e for tudo igual, ele consegue descobrir de todo mundo. Isso vale para as senhas de vocês também, dos e-mails e tal, dos serviços que vocês usam, certo? E não usar a palavra comum do dia a dia. Isso é uma diretriz para a criação de senhas de forma geral, certo? Uma política de criação de senhas. No iOS da Cisco, ele permite, com menos, uma senha menor do que 8, tá? Ele permite qualquer combinação do que tem ali. Aqui nas práticas nossas no decorrer do semestre, a gente vai usar sempre senhas bem simples, para facilitar só a gente digitar, certo? Porque a gente está no ambiente de ensino, mas no ambiente de produção, no ambiente real, tem que ser usar senhas mais fortes. Então a gente vai ver como se então protege, define uma senha para se tornar um administrador, vai ver como se protege. Alguém chegou com um cabo de rede, um cabo de console, e com um computador ele não vai poder ter acesso ao equipamento, ele tem que ter uma senha. Então não é qualquer um que chegar no equipamento vai conseguir ter acesso, então tem que ter uma senha. E se for acessado remotamente? Então está pela internet, pela rede da instituição ou da empresa, vai acessar remotamente para configurar. Também tem uma senha. Assim, pessoal, esse acesso via console, a recomendação é o quê? Você só usar esse acesso quando o equipamento é novo, que chega, você é administrador do sistema, tira da caixa, coloca em cima da tua mesa, liga no notebook e define pelo menos, basicamente, só um nome para ele e uma senha, né? E também um IP. Que a partir desse momento você pode colocar esse equipamento lá no rack e você vai acessar lá da tua mesa, pela rede da empresa e não mais via console. Beleza? Então você não precisa ficar entrando dentro da sala dos equipamentos para fazer isso. Tá ok? Então vamos ver como faz esses 3 tipos de configuração. Nos slides aqui eu fiz tudo passo a passo, mas vamos ver como a gente faz lá no equipamento. Então, nos equipamentos aqui da Cisco, a gente está no modo de configuração, certo? Tem que estar no modo de configuração. Vou executar o comando. Agora a gente vai executar mesmo aqui o do privilegiado, do modo exec privilegiado. Então, para se tornar administrador, eu uso o comando enable, né? Então eu vou ativar a senha do enable, que é o enable secret e a senha que vocês quiserem. Então vou pegar o que está aqui nos slides, que a gente for reproduzir, eu coloquei com o TFP, só como exemplo. Então ele já tem uma senha. Então vou mostrar para vocês rapidamente, pessoal, essa senha aí que foi criada. Então tem um comando chamado show, ele mostra muitas coisas. Esse aqui é um canivete suíço, ele mostra qualquer informação que você queira do sistema. Eu quero ver o arquivo de configuração que está em execução, que está na RAM. Eu acabei de fazer agora essa configuração e eu quero ver o que está no arquivo de configuração em execução. Então observe, enable secret, aqui ó, a senha já está criptografada. Então, se alguém chegar a ter acesso a essa senha, um intruso, ele não vai conseguir ver qual é a senha, vai ver isso daqui e não vai servir muita coisa, a menos que ele descriptografe, certo? Então aqui tem o resto das informações de configuração desse equipamento. Então agora, deixa eu voltar lá para o modo de configuração global, vamos configurar agora aqui a senha do console e aí a do Telnet. A do console, basta eu fazer, então aqui, line, console 0, porque eu não sei porque a Cisco colocou esse 0 que não precisa, porque só tem normalmente, eu nunca vi um equipamento com mais de uma interface de console, certo? Mas aqui seria para definir qual é o número da interface. Então, estou dentro da configuração da interface de console. O que eu vou executar aqui? Comando password e a senha. Vamos colocar aqui redes, por exemplo. Nem vou botar redes 1 como está aqui, só redes. Certo? Então, eu defini a senha. Se eu deixar só assim, vai funcionar? Não vai. Eu tenho que escrever o comando login para ele ativar, para pedir a senha. Certo? O comando login que vai forçar a pedir a senha. Beleza? Então, aqui eu posso dar um exit, que ele volta para o prompt anterior. Se eu desse um end aqui, ele ia para o modo de configuração, para o modo administrador, ou seja, ele ia para esse modo aqui direto, certo? Mas como eu tenho que configurar mais uma coisa ainda, eu deixo aqui
no modo de configuração global. Eu quero configurar agora o line VTY. O que é o line VTY, pessoal? VTY é de Virtual Teletype, tá? Aqui tá nos slides, depois que eu deixei aqui, ó, Teletype, que é o terminal virtual. Por que é Teletype? Tem com esse P aqui, eu não sei. Mas é o terminal virtual, é Virtual Terminal, certo? Então é a linha do terminal virtual. E aqui, ó, vocês podem ver que você pode colocar o primeiro número da linha, que pode ser a 0 ou qualquer outra, e depois no espaço o último número. Os equipamentos aí, em geral, da Cisco, podem ter até 16 linhas, ou seja, até 16 conexões simultâneas a esse equipamento. Você pode definir quantas conexões eu vou dar. Digamos que eu quero dar só 4 conexões simultâneas, certo? Da 0 até a 3. Então, eu vou colocar line VTY da 0 até 3, e da 0 até 3 vai ter todas as mesmas configurações. Então, eu entrei aqui na linha 0 até a 3, certo? E vou executar o comando de configuração, que é bem parecido com esse outro, que na verdade é a mesma coisa. Então é o password. Qual é a senha que eu vou colocar? Eu vou colocar a mesma senha aqui, certo? Do Telnet, vou colocar a mesma senha. E comando login. Com isso, configurei as senhas. Vou mostrar para vocês se está tudo configurado. Vou dar o comando show running config. Vocês vão ver aqui embaixo. Então, olha aqui, ó. Console está configurado a senha e o Telnet está configurada a senha. Pode ver que da 4 em diante ali, ó, as outras não estão configuradas, não tem senha configurada. Mas olha o problema aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo ver a senha em claro aqui ou não? Me responda aí no chat. Quem está conseguindo ver a senha em claro ou está vendo ela criptografada? Vamos lá, pessoal, os demais. Só o Ednei que está na escuta aí. Dá para ver a senha, professor. Então, o que a gente vai fazer é criptografar todas essas senhas. Então, tem um comando que permite fazer isso. Então, vamos no configure o terminal, temos que entrar no modo de configuração global e vamos habilitar o serviço de criptografia de senhas. Então, é serviço que, eu não lembro qual que é o comando. É Service Password, tem um tab ali e já preencheu. Service Password Encryption. Agora eu vou voltar ali. Vou fazer o comando do show running. Até já vou ensinar uma coisa mais avançada para vocês. Então aqui, pessoal, esse comando do aqui, ele executa qualquer comando que vem depois como se estivesse só nesse modo anterior. Para não ter que ficar toda vez voltando para o modo administrador, eu dou o comando do e o que eu quero. Só que quando você dá o comando do, ele não permite fazer o autocompletar, certo? Mas já mostra aqui. Então, olha o que acontece. Foi criptografado a senha. É uma criptografia fraca, mas está criptografado. Não está em claro. Beleza? Então já ficou mais interessante aí a questão. Está um pouquinho mais seguro, digamos, se alguém tiver acesso a esse arquivo aqui. Beleza? Não estava no slide essa parte? Já estava aqui. Eu pulei. Então, isso que a gente fez, criptografou as senhas. Beleza, pessoal? A parte de salvar aqui eu vou deixar por último, tá? Que depois já mostro a parte. Então, quer ver, eu vou sair aqui agora. Eu vou sair aqui, pode ver, quando eu entrar, quando ligasse o cabo aqui, ó, ele vai pedir para mim colocar a senha de console. A do Telnet não dá para testar ainda, porque eu não configurei a parte de endereço IP, né? Então, a senha aqui do Telnet era redes. Então, eu executei a senha. Se eu der um enable, vai pedir a senha, que é o TFP. Beleza? Então, está habilitada as senhas. No entanto, eu falei antes ali que é interessante que eu mostre alguma mensagem aqui no início, tá? Tem uma mensagem padrão aqui, mas eu quero colocar uma mensagem mais interessante. Então, como que eu defino um banner aqui? Isso aqui é chamado de banner. Deixa eu conectar aqui, redes, enable, UTF-PR, configure terminal, para entrar no modo de configuração global.
E o banner é uma configuração global. Então, basta escrever banner, MOTD, e aqui, pessoal, o delimitador. Aqui no slide eu coloquei o delimitador, a cerquinha. Então, tudo que ficar, vou só fazer com um exemplo, tudo que estiver aqui dentro é a mensagem que vai aparecer, certo? No entanto, eu não preciso usar só esse delimitador, eu posso usar qualquer um outro caractere aqui, por exemplo, o cifrão, certo? Tudo que tiver entre cifrão vai aparecer na minha mensagem. Só tem que garantir que no meio da mensagem não apareça esse delimitador. Por exemplo, se eu quiser escrever vamos focar o que está aqui, somente acesso autorizado. Acesso somente para pessoas autorizadas. Basta. Cadê o cerquinho aqui? Para não é cerquinha, já configurou. Eu vou sair aqui só para vocês verem que já está funcionando. Ó. Acesso somente para pessoas autorizadas. E se eu quisesse fazer uma mensagem bem grande, com várias linhas, por exemplo, é a mesma coisa. Vou entrar de volta aqui, redes, configure terminal, enable, senha era o TFPR, configure terminal. Vou fazer um banner aqui maior agora. Vou colocar aqui. Vocês podem, se quiser fazer com várias linhas. Então você digita banner, MOTD, né? MOTD, TD, e coloca lá a cerquinha. Então aqui eu dei um Enter e aqui ele diz para você digitar a mensagem. Então aqui, acesso somente somente para pessoas autorizadas. Você pode dar um Enter e colocar aqui o TFPR, Pato Branco, enfim, bota o que vocês quiserem. Quando acabar de digitar tudo que vocês precisam, coloca o delimitador e Enter. Pode ver que então ele colocou em várias linhas. Beleza? Para redes aqui. Pode falar. Beleza, pessoal? Então a gente fez configurações básicas aí do geral, né? Global, necessário e básico de qualquer equipamento é isso. Você tem que colocar o nome e senhas nos equipamentos, certo? Mas quando você tem que fazer muita configuração no equipamento, eu sugiro que a senha você deixa por último. Senão toda vez que ficar digitando a senha que acaba sendo chato, né? Então, agora falta a gente colocar um IP. Nos switches, pessoal, o switch ele não tem endereço IP, certo? O switch aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, cadê o switch? Só um pouquinho aí. Cadê o switch aqui? O switch ele não tem endereço IP. Por quê? O switch, a gente vai ver que é um dispositivo de camada 2, normalmente o switch de camada 2, e ele não precisa de endereço IP, ele trabalha com endereço físico, a gente vai ver com calma depois. No entanto, se eu quero gerenciar ele de forma remota, eu preciso ter um IP para acessar ele via rede, certo? Então, diferente do roteador, no roteador, cada interface física tem um endereço IP, certo? Já no switch, não tem. No switch, digamos, de 24 portas, você não vai colocar um IP em cada porta. O switch em si vai ter um IP para você usar só para acessar ele e configurar o comportamento, o que você quiser dele. Isso só acontece nos switches gerenciáveis, tá, pessoal? Então, como que eu faço para atribuir IP? Então, se tem um switch que se chama de SVI, que é uma interface virtual. Essa interface virtual... Para que ela serve, essa interface virtual? Serve, só vou colocar aqui, essa interface virtual serve justamente para colocar o endereço IP. Uma coisa que a gente não vai ver na disciplina, mas a gente vai atribuir o endereço IP a VLAN 1, que VLAN é LAN virtual, certo? Então, a LAN virtual 1. Como que a gente faz isso? A forma de colocar um IP numa interface virtual é a mesma coisa que se faz para configurar o IP numa interface física. Mas na interface física, nos roteadores, a gente vai fazer lá na camada de rede. Beleza? Daqui um bom tempo ainda pela frente. Então vamos colocar o endereço IP no nosso switch, para depois a gente poder acessar remotamente.
Então, vou dar um enable, já está dado o enable, configure terminal. Feito isso, eu vou entrar no modo de configuração de interface. Mas em qual interface que eu vou entrar? Na virtual. Então, eu dou configure interface VLAN 1. E aqui eu vou botar o IP address, o IP 192.168.1.255. Eu defini isso daqui lá no material da Cisco, ele coloca, acho que IP 10. Mas botei o 255 só para ficar diferente aí. IP e a máscara. 192.68, IP address 192.68.1.255, porque 254. 255 não pode ser. Agora que 255 é endereço de broadcast. Então tá, tem que arrumar isso aqui no slide também. Eu vou explicar para vocês na camada de rede por que não pode ser 255, tá, pessoal? Porque é o endereço de broadcast. Beleza? Então vai ser o 254. Configurei o endereço IP. Se fosse uma interface física, eu tenho que ligar a interface física. Tem que ligar ela, que é digitando o comando no shutdown. Então é meio estranho até. Shutdown, em inglês, é desligar. Certo? Tradução do inglês, shutdown é desligar. E no shutdown é não desligar. Ou seja, traduzindo aí é ligar. Beleza? Não entendo por que dessa forma. Mas é assim o comando. Então, é assim que vocês ligam a interface. Não precisaria aqui porque é uma interface virtual. Beleza? E agora? O que acontece? Deixa eu ver aqui se eu vim aqui nesse equipamento. Estou aqui no computador, né? Cadê o... No switch aqui. Cadê o switch? Se eu vim aqui no switch e desligar ele agora, cadê? Não tem um botão de desligar ele aqui? Se eu tirasse ele da tomada aqui com esse switch, o que ia acontecer com as minhas configurações? Que eu acabei de fazer? Hein, pessoal? O que vai acontecer se eu desligar o switch? Com tudo que eu fiz até agora? Vou voltar aqui. O que vai acontecer? Ninguém vai responder aí? Vai perder tudo, né? Eu tenho que salvar. Então, como que eu faço para salvar, pessoal, a configuração? Então, eu vou recorrer aos slides ali, só para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, lá mais para frente, quando for falar de roteador, eu vou falar com mais calma sobre esses tipos de memória e tal. Mas aqui tem um material já para explicar para vocês. Quero botar só os arquivos de configuração aqui. Não tem aqui. Então, os equipamentos aí, os roteadores, switches, todos os equipamentos da Cisco, de forma geral, eles têm dois tipos de arquivo de configuração. Um que fica na memória volátil, certo? O que é memória volátil? É aquela que quando você desligar, ele vai apagar, vai perder tudo. Quando você ligar o equipamento, parar de fornecer energia, ele vai apagar tudo. E a não volátil é aquela em que se pode desligar, que as configurações que tem nela se mantêm, mesmo sem energia. Então, a memória volátil é a memória RAM. Que é igual vocês estão aí executando algum comando, estão fazendo um trabalho lá, cair a energia, tudo que estava na memória, que é na memória RAM, perde. Então, o que vocês fazem para não perder? Aperta o botão salvar e vai para o HD, ou SSD, certo? Que é uma memória não volátil. Aqui os equipamentos, normalmente, eles não têm um HD, um SSD. Então, vai para uma memória especial chamada NVRAM, certo? Então, quando você salva o arquivo que está na memória RAM, ele vai para a memória NVRAM e o nome desse arquivo na NVRAM é chamado de Startup Config, ou Startup Configuration. Beleza? Por que ele faz sempre essa memória? Que uma vez desligado o equipamento, quando ele é ligado, o sistema operacional lá, ele vai ler esse arquivo de configuração para colocar na memória RAM. Beleza? Então, quando você ligou o equipamento, ele vai carregar na memória RAM isso daqui. Na verdade, ele vai copiar os dados da Startup Config para o arquivo chamado de Running Config, que é o arquivo que está na memória RAM. Então, o que é salvar? O que consiste em salvar? É eu copiar o que está na RAM para NVRAM, ou seja, copiar o Running Config para o Startup Config, certo? Então vamos lá fazer isso daí. Como que eu faço? Vai para o modo de configuração global, comando copy running
não precisa, não é no modo de configuração global, é no modo de administrador, copy, running config para startup config. Fazendo isso, ele salvou, certo? Então, pessoal, não esqueçam de salvar. Tem um modo muito mais simples, vocês não podem dar desculpa que não vão salvar. Já faz um bom tempo, depois, não sei de qual versão do sistema operacional aí da Cisco, acho que é o 15.0, tem um comando chamado write, que faz exatamente a mesma coisa. Mas era preciso explicar o que o write faz. Ele copia o running config para startup config. Então, o write é a mesma coisa que isso, certo? É só um resumo. Um resumo não, é um comando abreviado. Tá, é muito grande o write ainda? Eu ensinei para vocês agora há pouco uma abreviação de comandos. Então, o comando W, só o W, pode ver, o W não pode ser mais nenhuma outra coisa. Só o W salva. Beleza? Então, lembre de salvar sempre. Porque aqui no Package Tracer, pode ser agora na última versão, aí desde a 7.3, quando você aperta o Save aqui, ele salva geralmente o que está aqui na área de trabalho. E não os arquivos, o que está lá dentro do arquivo de configuração, certo? Na memória RAM de cada equipamento, dos switches e dos roteadores. Mas desde a 7.3, se não me engano, já está salvando também. Mas para garantir, sempre salvem. Beleza? E para finalizar, digamos que você quer deixar no estado zerado isso aqui. Não, só não vou executar aqui para não apagar a configuração, tá, pessoal? Vocês vão fazer erase startup config. Isso aqui vai apagar o arquivo lá de configuração que está na memória NVRAM, na não volátil. Se eu der executar o startup config, quando eu reiniciar o computador aqui, o switch, ele vai voltar para o padrão de fábrica, vai perder tudo que eu fiz também. Beleza? Então, quando precisar apagar, é assim. Lá nos laboratórios, quando a gente fazia uma prática lá, quando terminava a prática, como cada um botava uma senha que queria, os alunos tinham que executar esse comando. Para quê? Para deixar o padrão sempre zerado. Os roteadores, switches, ficam sempre zerados lá na universidade. Beleza? E tem um comando reload. Para que serve o comando reload? O reload é como se fizesse mandar você resetar. Você não tem que ir lá no computador desligar e ligar o computador, é para reinicializar o computador, o equipamento. Certo? É o reiniciar o sistema operacional. Com isso, ele vai reiniciar o equipamento e vai carregar carregar a mensagem, vai carregar o startup config. Beleza? Então, pessoal, até agora então, a gente viu todos os comandos básicos aí para fazer todas as atividades que foi passado para vocês. Então, agora só vamos testar a configuração. Está funcionando? Então, para a gente testar se está funcionando, a gente tem que fazer um ping daqui para cá, certo? Um ping também para o roteador, para o switch vai funcionar. Para fazer o ping, a gente tem que configurar um IP em cada computador, né? Em cada equipamento. Então, eu vou vir no equipamento aqui. Eu vou no desktop aqui do equipamento. Então, para configurar o IP, aqui eu vou usar a aplicação IP Configuration. Vou botar o IP 192.168.1.1. Deixar ele como padrão. E aqui eu vou configurar 192.168.1.2. Vou deixar a máscara ali padrão. Então assim, pessoal, a gente vai ver depois, lá pra frente, como que eu sei que tá na mesa rede, tá funcionando ali. A gente vai ver lá na camada de rede sobre o endereço IP. Beleza? Então agora eu faço um ping para saber se está funcionando a minha conexão. Fisicamente está tudo verdinho, beleza? Só que está funcionando logicamente isso daqui? Não sei. Vamos ver. Então vamos clicar aqui no equipamento. Vamos no prompt de comando. Então a gente vai estar entrando agora no shell no CLI aqui do computador. Então vou fazer um ping 192.168.1.2, ou seja, que é esse cara aqui. Deixa para ficar fácil para vocês aqui, ó. Já usando a ferramenta Place Note, que alguém perguntou hoje como que fazia, então já uso aqui 192.168.1.2. Beleza? E 192.168.1.254, só para vocês lembrarem. Deixa eu... Cadê o terminal aqui? Então tá aí o terminal. Passou. Tá.
Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Então aqui o ping, pessoal, está dizendo, ó, está recebendo a resposta do 2, o 926812, e o tempo de resposta, aqui ele está mandando 32 bytes de dados, está menor que 1 milissegundo, aqui demorou 9 milissegundos. E o TTL, a gente vai ver depois o que é esse TTL, que é o tempo de vida, certo? Todos os pacotes foram enviados e recebidos. Beleza? E como que eu posso testar aqui, por exemplo, vamos testar se deu certo a configuração para o roteador, para o switch, 9268.1.254. E não deu. Vamos ver o que está acontecendo. Só se ele não responde o ping. Vamos dar um telnet 9268.1.254. Deu. É que o switch não vai, como ele não tem porta, ele não está configurado para responder o ping. Mas olha aqui, ó, o telnet está funcionando, certo? Eu fiz um telnet para ele, então eu consigo acessar remotamente ele. A senha era redes, né? Então aqui, ó, enable o TFPR. Então observe, a partir do momento que eu consegui entrar nele, os comandos, o acesso é igualzinho, a tela é igual. Via console ou via telnet é igualzinho. Beleza? Então está funcionando a nossa comunicação aqui. Certo, pessoal? Eu estou no switch. Eu posso fazer um ping do switch para o 92.168.1.2. E para o 1 também. Ele perdeu o primeiro pacote, que é um processo ARP, que a gente vê lá na frente, que ele tem que aprender a criar, popular a tabela ARP e tal, que a gente vai ver o que é isso lá no final da disciplina também. Na camada, final da disciplina não, daqui a um mês por aí. Beleza? Então aqui ele enviou 5, 4 deu certo, o primeiro não, porque tinha que fazer essa tabela ARP, ele perde o pacote. Beleza? Então eu vou sair aqui, desconectei. Então só para finalizar aqui, vou botar mais uma finalidade, então eu fiz um ping daqui para cá via linha de comando. Mas tem uma ferramenta aqui, que é essa aqui, a ADD Simple PDU, que permite eu fazer um ping gráfico. Então fazer um ping do Pato Branco para Francisco Beltrão. Olha que legal. Ele mostra aqui o ping. Se não estiver aparecendo para vocês, pessoal, que pode ser a primeira vez que está desse jeito aqui, ó, vocês cliquem aqui, ó, que ele vai aparecer, certo? Deu sucesso. Eu só vou fazer o seguinte, que eu vou mudar o IP para botar um IP aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos mudar a máscara. O que eu posso fazer aqui para botar a máscara de subrede aqui para ele não funcionar. Ele vai dar aqui no simulador, ele vai dar esse que está na mesa subrede. Não queria botar para não funcionar. Tá, deixa eu ver aqui. Se eu trocar o cabo de rede, deixa eu trocar o cabo de rede aqui queria que não funcionasse. Deixa eu botar um cabo de rede aqui. Ele vai, ó, deu falha, porque o cabo está errado. Beleza? Então a gente vai ver que essa é uma ferramenta que eu uso muito para testar os cenários dos alunos, mas vocês podem usar bastante, que é muito mais ágil, né? Então, deixa eu apagar de volta, deixar funcionar, que eu quero mostrar outra coisa e encerramos. Coloquei a porta aqui. Só agilizar aqui. Então, pessoal, uma outra coisa que é muito legal, que vai ter outras atividades, é esse modo de simulação aqui, ó. Porque às vezes não está dando certo aqui, vocês não sabem onde que é o problema. Então vocês podem fazer o ping daqui para cá e passo a passo. Então aqui ele está mostrando todos os protocolos possíveis, certo? Eu vou colocar aqui para ele mostrar só o protocolo ICMP, que é o protocolo do ping. Então ele vai mostrar outras coisas ali que não estou interessado nesse momento. Então aqui, ó, vou fazer um play aqui, ó. Pode ver que ele vai mandar uns pacotes. Isso que eu não queria os outros. Não, só quero ver isso agora. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu apagar aqui de novo, fazer de novo. Cadê o ping? Daqui para cá. Agora eu tirei todos os filtros, não vai aparecer nada.
Então aqui, ó, fazendo passo a passo. Então o pacote está vindo aqui, é um pacote do Ping, certo? Se eu clicar aqui no pacote, eu consigo ver os dados do pacote que tem dentro. Vocês vão ver que a origem é 926811, o destino 2, o tipo do pacote é uma mensagem CMP, tem o endereço físico. Então tudo isso que tem aqui dentro de cada pacote aqui, que é chamado de PDU, a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Então aqui, usando o modo de simulação, a gente consegue fazer passo a passo esse pacote indo. Então, quando a gente tiver com os roteadores, a gente pode ver se ele se perdeu em alguma rota, não tem rota. Então aqui ele deu certo. Então onde que der um xizinho é que ali está com algum problema. Então esse modo de simulação aqui no simulador é muito bom para a gente saber onde que tem problemas no nosso cenário. Beleza? Então, por isso que é muito importante, eu não criei, assim, eu tinha até o semestre passado, pessoal, tudo que a gente fez agora na sala, eu tinha um único roteiro de laboratório em que, semestre retrasado, tá? Para os alunos fazerem. Eu não usava esses laboratórios da Cisco. Eu tinha o meu mesmo, que eu fiz fazendo tudo que eu mostrei em aula hoje. Então, o que equivale àqueles 4 roteiros de laboratório, aqueles 4 exercícios, aquelas práticas que tem ali no material da Cisco. Mas como a gente está remoto, eu deixei aqueles lá, porque vocês viram que é um arquivo do tipo PKA, certo? E aquele tipo do arquivo PKA, deixa eu pegar aqui, só para pegar um para mostrar para vocês, cadê o... Onde que está o arquivo por aqui? Eu não consigo... Cadê o Google aqui? É o InSync aqui. Google Drive, o TFPR, ensino. Tá, vou pegar aqui o primeiro aqui. Então, eu deixei esses aqui porque é um arquivo que já vem de atividades, que vem mostrando para vocês, conforme vocês for fazendo, lendo aqui, ele já vai mostrando se vocês estão conseguindo atingir 100%, certo? Porque quando o laboratório era em sala de aula, eu estava lá para ajudar naquele momento, né? Então aqui vocês vão fazendo até dar 100%. Se não dá 100%, alguma coisa vocês fizeram errado. Vocês conseguem saber que está errado. Então essas atividades servem para vocês irem aprendendo a usar a ferramenta também. Então basta vocês lerem o que está aqui, ele está ensinando o que está fazendo aqui. Aqui esse exemplo aqui é muito simples. Nem vou fazer para deixar vocês aí que não fez, ler e fazer. Então quando vocês terminarem aí, vocês vão clicar em Check Results aqui, ele vai mostrar que você terminou, certo? Nesse caso aqui, ele vai dar que está 100% porque, na verdade, era só executar algumas coisas e ele não vai testar nada. Mas os outros exemplos, para você chegar em 100%, você tem que executar alguma coisa. Mas aqui a ideia é só para vocês explorar a parte de conexões, a parte da área de trabalho e tal. É importante vocês fazerem. Beleza? Então tudo aí que está explicando aqui é a parte de, digamos, a parte prática para vocês aprenderem essa parte de usar o help e tal. Beleza? Então não pode deixar aberto aqui. Deixa eu parar. Beleza, pessoal?